Então, para a nossa aula de hoje, nós vamos para o tema, de temperatura, calor e lei zero da termodinâmica, ok? Temperatura e calor, o que são, o que significam? São a mesma coisa? São coisas diferentes? Qual a relação entre elas? Vamos começar então analisando basicamente a questão de qual a relação ou qual a diferença entre temperatura e calor, tá? Qual a relação entre esses dois caras aqui, né? Essas duas figuras, temperatura e calor? Bom, basicamente a relação entre eles, está associado com a forma, que nós lidamos com esses termos aqui. Se vocês lembram, quando a gente fala no início dos cursos de física sobre a questão das unidades de medida, Sistema Internacional de Unidades e por aí vai, lá naquela tabela inicial onde nós definimos 7 grandezas fundamentais, para o Sistema Internacional de Unidades, a temperatura é uma delas. Se vocês lembram disso, lá, então vamos até anotar aqui novamente isso, para ficar mais claro, Então a questão, vamos anotar aqui, temperatura, começando com ela, temperatura, ok? Então temperatura é uma daquelas 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional e os físicos em geral, principalmente para a parte científica, utilizam essa temperatura como uma medida na escala Kelvin, tá? Que nós vamos analisar essa escala mais para frente também. Então, a questão de temperatura ela é basicamente medida usando alguns instrumentos que nós conhecemos como os termômetros. Então, nós utilizamos esses instrumentos, que são chamados de termômetros no dia a dia. Quando você quer saber, por exemplo, a sua temperatura corporal, você coloca um termômetro, a maioria das vezes na axila, para ver essa temperatura. E aí, com isso, a gente consegue, então, medir essa temperatura do objeto. Tá? Então, temperatura é uma das 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Unidades. Ela é medida na escala Kelvin, tá? E outro ponto importante sobre a temperatura, para a gente diferenciá-la do calor, é que a temperatura está relacionada à energia de movimento das moléculas de um corpo, ok? Então, a temperatura ela está relacionada então com a medida de energia de movimento das moléculas de um corpo. Ou seja, quanto mais agitada, quanto maior for a movimentação das moléculas de um corpo, nós dizemos então que maior é a temperatura deste corpo. Então, se nós diminuirmos a temperatura, significa que as moléculas elas vão ficar mais lentas. Se nós aumentarmos a temperatura, significa que as moléculas vão ficar mais rápidas, tá? Então, temperatura ela está relacionada com essa movimentação, tanto que muitos livros de física associam temperatura com a questão de medida do grau de agitação das moléculas. A agitação seria, então, a energia de movimento dessas moléculas. Quanto mais agitadas, maior a temperatura do objeto. Isso, logicamente, colocando uma observação bem grande aqui nessa situação, para o caso onde nós estamos lidando com o mesmo tipo de substância. Por exemplo, nós estamos lidando com água, então aquela água que tiver com as moléculas mais agitadas, tiver maior energia de movimento das moléculas, será a água que está com maior temperatura. Agora, nós não podemos comparar, por exemplo, o mesmo grau de agitação das moléculas do ferro e falar que, como ela tem agitação maior do que a da água, ela está a uma temperatura maior. Aí nós não podemos comparar, porque o grau de agitação depende
né, da substância e da liberdade que essa substância tem das suas moléculas se agitarem ou se movimentarem, tá? Então, tomando esse cuidado, você precisa sempre associar, né, quando fala de energia de movimento, para a mesma substância. Então, entre substâncias iguais, você pode comparar as energias de movimento. Entre substâncias diferentes, né, aí você não pode, né, comparar as energias, né, de movimento, tá bom? Desse ponto aqui, então, né, vem uma questão interessante da gente analisar justamente sobre, né, esse ponto específico de temperatura e calor. Vamos fazer o seguinte experimento, tá? Então vamos fazer o seguinte experimento. Você tem dois objetos, ok? Então você tem dois objetos. Esses dois objetos constituídos, né, vamos colocar os dois aqui de mesmo tamanho e feitos de mesmo material, tá? E aí, esses objetos aqui, você vai colocar eles dentro de um sistema, né, isolado. Então, você está colocando esses objetos aqui. Isso daqui, né, seria então um sistema isolado. O que é um sistema isolado? Por exemplo, uma caixa térmica, tá? Então, dentro de uma caixa térmica, você coloca um cubo de gelo, vamos supor lá de 1 kg, né? Então, você coloca um cubo de gelo, se é gelo, né? Vamos colocar que ele se encontra a 0 graus Celsius, tá bem? Ele se encontra a 0 graus Celsius. E você coloca um outro cubo de gelo, desculpem. Você coloca uma outra quantidade de água igual a essa daqui, só que esta água aqui, ela estava em ponto de ebulição. Ela estava a 100 graus Celsius. Beleza? Então, ó, o nosso experimento é, você colocou dois objetos aqui, de mesmo tamanho, de mesma massa, ou seja, você pegou, vamos supor lá, 5 litros de água e congelou, 5 litros de água e colocou na chama lá do fogão. Quando ela começou a entrar em processo de ebulição, que aí você sabe que ela está a 100 graus, você desligou e colocou esses dois objetos dentro de uma caixa térmica isolado, certo? Primeiro ponto que nós vamos notar aqui é que nós estamos falando que esse daqui está a 0 graus Celsius e que esse daqui está a 100 graus Celsius. Ou seja, 0 graus Celsius e 100 graus Celsius é medida de temperatura. Então, este corpo aqui tem uma temperatura 1, este corpo aqui tem uma temperatura 2. Então, todos os corpos possuem temperatura. Então, vejam bem, nós ainda não falamos de calor, tá? Então, nós estamos falando que os corpos possuem temperatura, tá? Até vamos colocar aqui como atenção, certo? Então, todo corpo possui uma propriedade chamada de temperatura, beleza? Então, os corpos possuem temperatura. Então, nós não temos calor, nós não possuímos calor, nós temos temperatura. Então, no dia a dia, quando nós falamos, eu estou com calor, você não está com calor, porque você não possui o calor. Você está com a sua temperatura elevada, né? Então, a temperatura se eleva, você tem essa sensação, tá? Então, todos os corpos têm essa propriedade chamada de temperatura, tá bem? Pode ser temperatura negativa, pode ser temperatura positiva, mas todo corpo tem temperatura. Beleza, gente? Continuando então, né? Nós colocamos esses dois objetos aqui nesse sistema isolado e deixamos eles durante tempo suficiente. Quando eu digo tempo suficiente, é para que eles consigam interagir. Então, depois de 2, 3, 4 horas, nós vamos abrir esse sistema, ou seja, nós vamos olhar dentro dessa caixa térmica e o que nós esperamos observar? Nós vamos ter ainda 5 litros de água a 0 graus e 5 litros de água a 100 graus?
É isso que nós vamos ter após de um certo tempo necessário? Não, né? Não é isso que nós esperamos. O que nós esperamos? Nós esperamos basicamente que depois de um certo tempo decorrido, esses objetos aqui, eles vão estar em temperaturas diferentes, né? Quais que serão essas temperaturas diferentes? Bom, nós esperamos então que esse gelo aqui, que estava a 0 graus, ele vai derreter, né? Devido a esse objeto aqui que está a uma temperatura maior, que nós falamos mais quente, mas ele está a uma temperatura maior. E aí, este objeto aqui que está a uma temperatura maior vai ter a sua temperatura reduzida devido a ter um objeto de temperatura menor ali, que nós falamos que ele está gelado, né, no dia a dia. Então, é a ideia, né? Você coloca lá refrigerante, cerveja, bebida dentro da caixa térmica com gelo para que ela resfrie, né? Para que a temperatura dela fique menor. Então, né, depois de um certo tempo, pela experiência do dia a dia, você acaba observando, né, que a temperatura daquela água, daquele gelo, né, que você colocou na caixa térmica, aumentou ou ele simplesmente derreteu, e o refrigerante, a cerveja, a bebida que você colocou lá dentro teve a sua temperatura reduzida, né? Ela está mais gelada quando você vai pegar ela depois de um certo tempo. Bom, isso acontece por quê? Isso acontece basicamente pelo seguinte princípio, né? Este corpo aqui que está a 0 graus Celsius, ele está a uma temperatura menor. Então, este corpo aqui que está a uma temperatura maior vai transferir energia para esse, tá? Até que eles entrem num estado de equilíbrio, tá? Então, nós vamos imaginar o seguinte: esse daqui está a 100 graus e este daqui está a 0 graus. Bom, a transferência de energia vai ocorrer da onde para onde? Imagina, né? Vamos colocar aqui como dinheiro, que sempre falando de dinheiro a gente consegue imaginar melhor. Esse daqui não tem nada, esse daqui tem 100 reais. Os dois são amigos, né? Então, eles vão dividir o que eles têm. Quem é que vai ter que passar dinheiro para o outro? É o que tem 100 reais. Então, na realidade, não é o gelo, né, que transfere alguma coisa para esfriar o que está a 0 graus. Desculpem, o que está a 100 graus. É o que está a 100 graus que transfere para o que está a 0 e com isso ele acaba perdendo energia e se resfriando por absorção de energia deste daqui. Então, o que vai ocorrer é que esse daqui que está a 100 graus, ele vai transferir energia para o que está a 0 graus. Essa transferência de energia que ocorre aqui é que nós chamamos então de calor, certo? Essa transferência de energia do que está a maior temperatura para o que está a menor temperatura é o que nós chamamos e definimos como sendo calor, certo? Então, vamos anotar aqui, né, para a gente não esquecer. Então, né, calor, ele vai ser essa energia que este daqui que está a 100 graus transfere para o outro devido à diferença de temperatura entre os dois. Então, essa energia que está sendo transferida é que nós chamamos então de calor, tá? Então, calor vai ser essa diferença ali, aquela transferência de energia que ocorre entre os dois objetos por eles estarem, né, em temperaturas diferentes. Aí eles vão acabar transferindo energia de um corpo para o outro, e essa transferência de energia é que nós chamamos e denominamos de calor. Bom, vamos analisar o seguinte. Então, né, depois de um certo tempo decorrido, o que nós esperamos então para aqueles dois corpos ali que nós tínhamos? Então, ó, nós temos os dois corpos aqui. Lembrando, né, eles estão dentro ainda daquele sistema isolado lá que nós tínhamos.
E nós vamos ter o que então? Esse daqui estava a 100 e esse daqui estava a 0. Se nós lembrarmos aqui, ó, vou voltar a imagem, esse está a 100, esse está a 0. Então esse começa a transferir energia para aquele. Com isso, com essa transferência de energia, a energia deste daqui começa a diminuir. Então significa que se a energia dele começa a diminuir, a temperatura dele também começa a reduzir. Consequentemente, essa energia que é transferida para cá faz com que a energia deste daqui aumente e com isso a temperatura dele comece a ser elevada, certo? Então é isso que vai acontecer. Então, se esse daqui começa a perder energia e a temperatura diminui, como o sistema é isolado, nós vamos considerar que toda a energia que este daqui perdeu foi absorvida por este daqui, certo? Então, toda a energia que esse perde é absorvida por esse. Então, esse daqui perde energia, sua temperatura vai para 90. Significa que este daqui, então, absorveu essa energia e a temperatura dele vai para 10. Ele perde e vai para 80, esse vai para 20. Perde e vai para 70, esse vai para 30. Isso vai acontecer até onde? Esse vai para 60, esse para 40. Quando esse daqui perde energia e vai para 50, significa que este daqui recebeu energia e foi também para 50. Ok? Então aí nós chegamos no ponto que esse daqui perdeu energia e está agora com 50 graus Celsius. Este daqui recebeu essa energia e também está a 50 graus Celsius. Ou seja, agora a temperatura do 1 é igual à temperatura do 2. Então lembra, a definição de calor diz que é energia em trânsito devido exclusivamente a uma diferença de temperatura. Tem diferença de temperatura entre eles agora? Não, não existe mais diferença de temperatura. Se não tem mais diferença de temperatura, tem como um deles ficar transferindo energia para o outro? Não, não tem mais essa possibilidade. Por quê, né? Porque se ficar transferindo energia, você teria que ver, por exemplo, depois de um certo tempo, a água que estava fervendo sendo congelada e a outra ficando fervendo. A gente não observa isso no dia a dia. Então eles chegaram no estado agora que não consegue mais transferir energia porque eles estão à mesma temperatura. Então agora, aquela quantidade que nós chamamos aqui no meio, né, de calor, que era aquela transferência de energia, o que vai ocorrer com ela agora? Então, né, agora essa quantidade aqui chamada de calor não existe mais. Então, não tem mais calor entre esses dois corpos, tá? Não existe mais transferência de energia entre esses dois corpos aqui, tá? Então, agora, nesse ponto aqui, vamos até anotar aqui assim, né? Então, como as temperaturas são iguais, não tem diferença de temperatura, então neste caso aqui não existe mais calor, tá? Então, como T1 igual a T2, não tem diferença de temperatura, consequentemente não tem calor, tá? Então não tem mais calor entre esses dois objetos. Ok? Então, neste ponto aqui, quando não há mais transferências de energia, ou seja, não há mais calor entre os dois corpos, eles atingem, então, um estado, né, chamado de estado de equilíbrio térmico. Ok? Então, eles atingiram o estado de equilíbrio térmico entre eles. Então, agora eles estão à mesma temperatura, não tem mais transmissão de energia entre eles, ou seja, não existe mais calor entre os dois objetos, e eles atingiram um estado termodinâmico chamado de estado de equilíbrio térmico entre esses corpos. Tá? Então, só existe calor até o ponto, né, que os corpos atingem o estado de equilíbrio térmico. Então, eles atingiram o estado de equilíbrio térmico, as temperaturas são iguais,
Não tem mais diferença de temperatura, então não tem calor. Vamos colocar até como uma observação aqui, né? Só para a gente lembrar isso certinho. Então, só existe calor até os corpos atingirem o estado de equilíbrio térmico, certo? Atingido esse estado de equilíbrio térmico, essa transferência de energia que nós chamamos de calor cessa e não tem mais transferência de energia, não tem mais calor agindo entre aqueles corpos. Então, né, nós temos que falar que todos os corpos têm temperatura, né? Então, todos os corpos têm temperatura, nós não temos calor, tá? Então, nós não temos calor. Então, nós não podemos falar que nós estamos com calor, né? Porque nós não temos calor. A temperatura é que pode estar aumentando ou reduzindo nesse sentido.